Abra suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 20. Quem pode me dizer o que tem em Êxodo 20, antes de abrir a Bíblia? Responda bem alto. Os 10 mandamentos, muito bem. Os 10 mandamentos, e hoje nós vamos falar sobre um dos mandamentos. Amanhã todo mundo sabe que é dia de quê, irmãos? É dia do quê, irmãos? Dia das Mães. Já comprou o presentinho para a mãe e para a esposa? Porque a sua esposa é a mãe dos seus filhos, né? Comprou já ou não? Eu acho que o comércio amanhã vai dar uma oportunidade para você. Amanhã fica aberto de manhã. A hora que acabar a oração aqui, você vai lá, compra o presentinho para sua mãe. Viu? Não deixa passar em branco, não. Aí a pessoa fala, mas todo dia é dia das mães. Mas você não dá presente para ela todo dia. Então, se a pessoa não dá o presente nem no dia das mães, quanto mais nos outros dias. Não é verdade? Então, as mães amanhã estão esperando uma expressão de amor através do presentinho. Não precisa ser coisa cara, uma lembrancinha, uma prova de amor, só isso. Êxodo 20, capítulo 20, versículo 12. Achou aí? Está escrito assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Quem falou isso aqui, irmãos? Deus. Ele deixou por escrito, hein? Ele nem falou. Ele desceu aqui e escreveu isso aqui, para você ver tamanha importância de honrar o pai e a mãe. Baixe sua cabeça e feche seus olhos. Senhor Jesus, nós te agradecemos de todo o coração pelo privilégio que temos de poder ler a tua palavra, ler este pequeno recado, mas de tamanha importância que o Senhor deixou por escrito para nós. E tudo que nós clamamos agora é que o teu Espírito Santo esteja trabalhando nos nossos corações e nas nossas vidas, para que possamos entender e compreender aquilo que o Senhor tem preparado para nós nessa noite. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje em dia nós vivemos na era da tecnologia, mas as pessoas que já são aí de 1 ou 2 décadas atrás, lembram de que o nosso flerte com as meninas, ou as meninas com os meninos, não era nem por e-mail, nem por WhatsApp, nem por rede social, era por bilhetes. Lembra disso? Escrevia um bilhetinho e aí pedia para alguém entregar para a menina do qual você estava interessado. E às vezes a gente recebia também um bilhetinho, né? Hoje eu acho que nem passa um bilhete, hoje é WhatsApp, né? Mas eu me lembro, irmãos, não faz tanto tempo assim, eu e as pessoas que têm um pouquinho mais de experiência na vida aqui, como Paulão, Morango, só os dois aqui hoje, Natanael e o Marcão, que está quase chegando lá, mas falta um tempo ainda, né? Mas quando a gente recebia um bilhete de uma menina, que a gente era encantado com ela, mas a gente não tinha coragem suficiente para chegar ou para mandar um bilhete, e de repente a gente guardava um bilhete, a gente recebia um bilhete dessa menina aí, a gente fazia o quê? A gente amassava, jogava fora, não ligava? Não, a gente pegava esse bilhete, beijava ele, né? É dela, eu não acredito, guardava, né? E zelava, e punha no meio do caderno, e todo dia ia lá e lia o bilhetinho que a gente recebeu, né? Puxa vida, olha, eu estou gostando de você, você não quer conversar comigo um pouquinho? Quem sabe nós podemos até pensar num futuro namoro. Esse bilhete para nós valia ouro, irmãos. A gente não desprezava aquele bilhete por nada. E aí de alguém que viesse e pegasse aquele bilhete da gente. E se um moleque malvado pegasse e rasgasse, a gente fazia o quê? Voava em cima. É verdade ou não? Virava um leão. Meu, o bilhete que a mina mandou para mim, você rasgou, cara, você é louco da cabeça, você não tem amor à vida? Ia lá e pá. Fazia isso ou não fazia?
Puxa, por que eu estou falando isso aqui? Porque isso aqui é um bilhete de Deus para nós, irmãos. A gente ama Deus. Você ama Deus? De coração? Aí Deus pega e deixa um bilhete para você, uma recomendação para você. O que você vai fazer com esse bilhete? Você vai pegar e simplesmente desprezar? Ou você vai beijar esse folheto, esse bilhete, amar e falar assim: o meu sonho é que este bilhete se torne uma realidade na minha vida. E que essa menina realmente possa aceitar quando eu for falar que eu quero namorar com ela, e que ela venha casar e ser a minha esposa, e que nós possamos viver juntos. Tudo que eu quero é que esse bilhetinho, essas poucas palavras que essa moça tomou a iniciativa de escrever para mim, seja uma realidade na minha vida. Eu vou ser o cara mais feliz do mundo. Amém? É mais ou menos assim ou não? Antigamente era, né? Hoje eu não sei mais como é que é esse negócio, mas antigamente era assim. Irmãos, Deus deixou um bilhete, é em cima desse bilhetinho que Ele mesmo veio aqui e escreveu com o seu próprio dedo. E Ele escreveu na pedra, um lugar que não dá para rasgar fácil. E Ele escreveu assim: você me ama? Então honra seu pai e sua mãe. Amanhã é o dia das mães. E eu pergunto: será que você que tem mãe viva, porque é um pouco da nossa cultura, talvez, não sei, valorizar as coisas depois que perde. Você tem alguma coisa, você não dá valor. Quando você perde, falou. Mãe é uma preciosidade que precisa ser honrada. Honrar quer dizer respeitar e reverenciar. Será que nós reverenciamos a nossa mãe? Tratar com reverência. Será que nós respeitamos a mãe? Será que nós obedecemos a mãe? É muito comum o jovem, quando chega numa certa idade, falar assim: ih, minha mãe é careta. Deus do céu. Mas isso aí é um conflito de gerações que sempre existiu. Quando eu era jovem, tinha lá meus 15 anos, o Antônio Marcos, os da velha guarda vai saber quem é Antônio Marcos, os das novas, de hoje não sabe quem é Luan Santana, né? Mas os da nossa... Ele fez um filme que chamava Pais Quadrados, Filhos Avançados. Lembra desse? Do filme? Pais quadrados, filhos avançados. E hoje em dia, irmãos, muda às vezes o termo, mas eles continuam pensando assim: ih, meu pai é xarope, minha mãe é quadrada. Aí, credo, não é do tempo dela, ela é velha, é coroca. Eles usam um termo hoje, minha mãe está... Como é que é o termo que eles usam? Minha mãe está... Coroca, mas tem um outro termo que eles usam aí, muito comum. Minha mãe está caducando, não, mas não é, tem um outro termo, meu Deus, está aqui na ponta da língua. Gagá, mas tem um outro, eu esqueci, mas... Os jovens falam direto e reto isso aí, gente, eu não quero falar hoje. Né? Ela está... Gagá, coroca. Minha mãe aí, ó, deixa quieto, né? Vamos concordar com ela na frente, mas depois nós vai lá atrás e nós faz tudo o contrário. Vamos concordar para deixar a velhinha feliz. Os jovens fazem isso ou não faz? Diga aí, faz ou não faz? Faz. Vamos concordar na frente dela, porque ela está velhinha já, tadinha, né? A gente vai ficar contrariando ela, aí ela vai ficar tristinha. Então na frente dela, a gente fala: tá bom, mãe, só que a hora que ela virar as costas, nós, e faz tudo o contrário. Isso é honrar? Não. Isso não é honrar. Isso é respeitar? Não, isso não é respeitar. Isso é reverenciar, tratar com reverência? Não, isso não é reverenciar. E se não bastasse isso, a juventude, a adolescência de hoje em dia, não só tem desrespeitado, como tem destratado as mães.
É muito comum nessa época que antecede os dias das mães, cantar as músicas do Dia das Mães. E quase que a maioria das músicas tem uma frase que diz que a mãe é a rainha do lar. Minha mãe é a rainha do lar. Pensa bem agora, será que a tua mãe é a rainha do lar? Pensa bem. Será que a tua mãe é a rainha do lar? Entra na internet e vê como é que é a vida de rainha. Vê como é que uma rainha é tratada. Vê quais são as mordomias de uma rainha. Vê, tem a rainha lá da Inglaterra, tem a rainha não sei de onde aí, tem um monte de país aí que ainda tem a rainha. Vê lá. Será que a sua mãe realmente é a rainha do lar? Ou será que ela é uma escrava? Porque hoje em dia, os filhos tratam as mães como escrava. Ô mãe, pô, cadê minha roupa, meu? Quero ir. Ela é a rainha ou ela é a escrava? Né? Ô mãe, você sabe que eu tenho horário, o almoço não está pronto, pelo amor de Deus. Eu já não falei para você. Que é isso? Você acha que alguém ousa falar isso com a rainha lá da Inglaterra? Será que realmente a gente trata a nossa mãe, ou quem tem mãe viva, como rainha verdadeiramente? Deus veio aqui e diz que nós temos que tratar, porque rainha, honrar, é reverenciar. E o rei e a rainha, eles são reverenciados. Lá na Inglaterra, quando passa o rei, quando passa a rainha, a turma para aí. É assim ou não? É assim ou não? Ninguém falou, oh, que rei forgado, meu, dá licença, para aí que eu vou passar eu. Se alguém fizer isso aí, nem ousa fazer, porque vai para a cadeia direto e não sai nunca mais. É verdade ou não é? Nem ousa. Mas hoje em dia, muitas vezes, nós declaramos que a mãe é a rainha do lar, mas estamos tratando como escrava. Porque escravo não tem direito de falar. E muitas vezes os filhos hoje não deixam a mãe falar. Tem filho que tem a ousadia de falar, fica quieta mãe, fica quieta, você já falou demais. É verdade ou não é? Fica quieta mãe, ih, dá um tempo, vai, dá um tempo. Escravo é que você manda calar a boca. Escravo que trabalha sem remuneração. E a gente muitas vezes coloca a nossa mãe para trabalhar como uma escrava sem remuneração. E exige ainda. Ela não tem obrigação de lavar o seu prato. Você pode levantar muito bem, ir lá ajudar ela a lavar o pratinho do almoço. Ela não tem obrigação de fazer a sua cama. Você pode muito bem fazer a sua cama, arrumar lá o lençol a hora que você levanta. Não custa nada, 2 minutos a mais, 2 minutos a menos. Ela não tem obrigação de lavar e passar a sua roupa, de cozinhar para você. Ela não é sua cozinheira. Ela faz isso porque ama. Nós, no mínimo, devíamos fazer o quê? Obedecer a Deus, que é honrar, respeitar e reverenciar. E, se possível, dar uma ajudinha para ela, para você ir pegando prática. Porque você não faz nada enquanto é solteiro, a hora que você casar, você vai ser aquela mulher relaxada, aquele homem relaxado. É verdade ou não é? Então, irmãos, quem falou isso foi Deus. Ele desceu aqui e falou assim, honra teu pai e tua mãe, reverencie ela. Ah, mas minha mãe, eu tive dificuldade de relacionamento com a minha mãe também. Eu tive. Mas não justifica eu desrespeitá-la e desonrá-la. Não importa quem é sua mãe. Não importa se você julga ou não ela uma boa pessoa ou uma má pessoa, porque você não tem o direito de julgar ninguém, muito menos a tua mãe. Você deve toda a gratidão a ela, porque para começar, ela colocou você no mundo, trocou sua fralda, perdeu noites de sono com você, te amamentou e deu todo o carinho e correu quantas vezes com você para o hospital, enquanto você era uma pessoa completamente dependente, que se ela não fizesse isso, você não estaria vivo aqui hoje. É verdade ou não é? Então,
ela é digna, no mínimo, do nosso respeito e da nossa obediência. Uma rainha, a palavra dela tem valor, irmãos. No sistema monárquico, não sei se vocês sabem, a palavra do rei tem valor. A gente vê na Bíblia os reis que tinham aqui. Se ele falasse assim, manda matar aquele cara, mandava matar, pronto, acabou. Não gosta daquele cara lá, manda matar. A palavra do rei é soberana. Ele falou, está falado. Não importa, ninguém questiona a palavra de uma rainha ou de um rei. Se ele falou, está falado, a palavra dele é lei. Este regime de governo monárquico, onde tem um rei e uma rainha, a palavra dele é ponto final. A Bíblia diz que Jesus é o nosso rei. Quando ele fala, está falado, ninguém questiona e ninguém vai lá contestar, porque a palavra dele é a última palavra e se ele falou, está falado. É verdade ou não é? Agora, se nós queremos declarar minha mãe a rainha do lar onde eu vivo, nós temos que começar a tratar ela como rainha. E hoje em dia, não é bem isso que a gente vê. A gente vê mais as mães sendo tratadas como escrava. O escravo, na época da escravidão, ele trabalhava debaixo de açoite. Ele fazia o trabalho duro debaixo de chicote. Mas fala assim, mas eu não chicoteio a minha mãe. Será que não? Muitas vezes você tem um açoite que fere muito mais do que se fosse um rei de cavalo. Às vezes a gente fere nossa mãe com a língua, com palavras, com atitudes, com desobediências, que não machuca a pele, machuca o coração. Quantas mães com o coração sangrando por causa da desobediência, por causa da rebeldia, por causa da teimosia, por causa do desrespeito de um filho. E a mãe sofre calado. O escravo, ele sofria calado. Ele não podia contestar o seu feitor, que chama os caras que cuidavam do escravo, né? Feitor. Ele não podia contestar. Porque se ele fosse falar, você está exagerando no chicotado aí, a chicotada vinha mais forte. É verdade ou não é? E hoje, muitas vezes, as mães não podem falar, filho, você está me ferindo, agindo assim, porque a chicotada vem mais forte. E eles acabam falando palavras e tendo atitudes que ferem ainda mais o coração da mãe. Então a questão é o seguinte: Deus veio aqui à terra, escreveu para você honrar e para você respeitar a sua mãe. Será que nós temos respeitado? Jovens que aqui chegaram nessa noite, eu gostaria que você refletisse nisso aí. Jovens que estão nos assistindo pela internet, eu gostaria que você refletisse muito a respeito disso. Porque se existe uma brecha onde o inimigo tem entrado, é exatamente nessa, no desrespeito para com a mãe. Fere o coração daquela mulher que te amou e te ama, com um amor que abaixo do amor de Deus, eu acho que o maior amor do mundo é o amor de mãe. Até maior do que o do pai. Eu sou pai, mas eu acho que o amor da mãe é maior. Eu lembro quando a minha filha Graciela teve um acidente com motocicleta. Ela precisou ficar, não sei se foi 7, 10 dias internada em Piracicaba, na Unicamp, lá para fazer a cirurgia no rosto, onde ela tinha machucado completamente o rosto. E quando chegamos lá, eles falaram assim, ela não tem direito a acompanhante, já tinha 20 anos. Eu falei, tá bom, então a gente vem visitar todos os dias. A minha esposa, a mãe, falou, eu não arredo o pé daqui. Eu não arredo o pé daqui. Ela foi falar com o médico, com o chefe do hospital, com o diretor, com quem quer que seja, até que ela conseguiu ficar ao lado
da filha, enquanto estava lá. Mas não temos lugar para acompanhante, não tem problema. Ela ficou lá, não sei se foi 7, 10 dias. O hospital não servia alimento para ela, foi pelo SUS, né? Ficou sentada numa cadeira de madeira, sem poder tomar banho, porque não tinha lugar para ela tomar banho, sem se alimentar direito, sem dormir direito, mas não arredou o pé do lado da filha. Às vezes, filho, você é rebelde com a sua mãe, você distrata, mas se você cair numa situação assim, se existe uma pessoa que vai se sacrificar e ficar sem comer, sem tomar banho e sem dormir para estar ao seu lado te amparando, vai ser a sua mãe. Ela não mede esforços. Ficou 7 dias, eu acho que foi, ou 10, não lembro, mas se precisasse ficar 30, ela ficava. A mãe não mede esforços. A mãe, se necessário for, dá vida para que o filho possa viver bem. E muitas vezes nós, filhos, não respeitamos, não reverenciamos, não valorizamos o grande amor da nossa mãe. Amanhã é dia das mães. E às vezes a pessoa fala, eu não comprei presente não. Como é? Que é? Você já parou para pensar tudo que ela fez e ela faz por você? E você nem para comprar um presentinho? Mas eu não tenho dinheiro. Você tem dinheiro para tantas coisas. Deixa de comer um McDonald's, vai lá e compra uma orquídea para ela. Faça jejum de um dia, de ir na lanchonete com os amigos, vai lá e compra uma flor para ela, um buquê de rosas, e diga, mãe, é o mínimo que eu posso fazer por você, por tudo que você já fez para mim, desde o dia que eu nasci. Aliás, desde o dia que foi fecundada, a mãe já começa a passar mal, ânsia de vômito, e passa mal, fica tonta, senta. Desde a hora que está fecundado o óvulo lá, a mãe já começa a sofrer pelo filho. Será que nós estamos obedecendo a Deus? Depois a gente quer vir na igreja, falar, eu te amo, Jesus. Se você não obedece o bilhetinho que Ele mandou para você, você não tem moral para dizer que ama Jesus, está sentindo a presença de Deus, que é comunhão com Ele. Está escrito na Bíblia, está escrito aqui. Lá em Colossenses 3:20 diz assim, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, não é em algumas coisas, é em tudo. Se ele falar, não põe essa roupa, não põe. Se ele falar, não vai em tal lugar, não vai. Se ele falar, não vai comer isso, não come. E se ele falar, vai comer, quiabo e jiló hoje, você come. Porque está escrito que é para obedecer em tudo. Porque isso agrada a Deus. Quer agradar a Deus? Obedeça ao seu pai, obedeça a sua mãe. Você não consegue ser um crente cheio do Espírito Santo, fervoroso aqui, se você desrespeita, se você não obedece ao seu pai, se você não obedece à sua mãe. E hoje em dia a gente vê uma juventude toda cheia do Espírito Santo, pulando aí, fazendo um fuá lascado, mas quando chega em casa, é um desrespeito, é uma irreverência, é um desamor para com a sua mãe. Fazendo ela, em vez de rainha, como se canta nos dias de hoje nas canções, fazendo ela uma verdadeira escrava, judiando, maltratando ela. Então, esse Dia das Mães, tem muitas pessoas e muitas linhas de evangélicos que falam que não deveríamos celebrar porque é uma festa pagã e que isso aí é comércio, é só pra... Não, isso aí é para trazer uma reflexão para nós. Eu creio que foi de Deus, para a gente parar um minutinho e fazer uma mensagem semelhante a essa, que se não fosse Dia das Mães talvez não estivéssemos fazendo. Provérbios diz assim, filho meu, guarda o mandamento do teu pai e não deixe a instrução da tua mãe. Ata-os perpetuamente no teu coração. A instrução da sua mãe, a Bíblia orienta a você atar perpetuamente no teu coração. Sabe o que é perpetuamente? Definitivamente. É como uma tatuagem. Você fez, está ali, não sai mais. Está lá, tatuagem está lá. Você fez a tatuagem? Está lá a tatuagem. Toda vez que você olhar,
você vê aquela tatuagem que você fez. A tatuagem está feita aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, onde você quiser. Toda vez que você olhar, está lá a tatuagem. É isso que ele quer que faça. Mas aonde? Não na pele, mas o ensinamento da sua mãe, aquilo que ela orienta você. Você tem que guardar perpetuamente, definitivamente no teu coração. E o que acontece hoje, sabe o que acontece? Sabe o que acontece hoje em dia? As pessoas esquecem o que a mãe falou. Mas a Bíblia fala que nós temos que guardar perpetuamente no coração. Será que nós temos realmente tratado nossa mãe como rainha? Valorizado ela? A rainha são os melhores vestidos, as melhores joias, a melhor comida, a melhor cama, a melhor casa, o melhor perfume. O melhor é da rainha. E o escravo é o pior. Mas essa rainha maravilhosa e valorosa, que muitas vezes nos ama, ela abre mão de tudo isso que ela tem para o filho. E o filho, em vez de falar, não mãe, você é digna do melhor. Sabe o que o filho faz ainda? Pô, só isso, mãe, que você está dando para mim? É verdade, não é? Só isso, mãe? Larga a mão de ser miserável, meu. Vai lá, encosta no pai lá, arranca uma grana, eu vou sair essa noite aí. Você está dando só 50 para mim? Sendo que eu sei que devia dar os 50 para ela. Se você fosse pagar hoje para alguém cuidar do seu filho, né? Contratar alguém, não precisa nem ir muito longe. Uma escolinha infantil aí que você vai colocar o seu filho para estudar lá, é R$800, R$1.000 por mês, só para eles ficarem com ele lá algumas horas por dia. E mesmo assim, na hora que deu uma febrinha, a escolinha já liga e fala, vem buscar seu filho que está com febre. É assim ou não é? Deu uma febrinha, ameaçou ficar quente, já liga e fala, vem buscar. Agora a mãe, ela ensina, ela está junto, e pode dar febrinha, pode dar febrão, pode dar convulsão, pode dar o que for, ela não te abandona. Ela está junto. E muitas vezes, a gente, em vez de valorizar, a gente ainda quer sugar. É comum, né? As mocinhas, quando pegam um certo tamanho, já vai logo visitar o guarda-roupa da mãe. Acontece isso ou não? As minhas filhas, chegou uma época que elas visitavam, hoje não adianta mais, né? Elas ultrapassaram a mãe, não tem jeito. Mas todas três visitavam o guarda-roupa da mãe. Ia lá. Nós temos que fazer algo pela mãe. Gente, maior amor do mundo, nos deu a vida, nos criou. Tá certo que o papai bancou, sustentou, supriu, o pai fez a parte dele, mas quem estava junto ali é a mãe. É a mãe. Eu lembro quando a Graciela era bebezinha, acho que não tinha 1 ano ainda. Nessa época eu trabalhava muito, estudava à noite, recém-casado, vivia muito cansado, como os homens normalmente se cansam, mas as mulheres não se cansam. Os homens falam assim, bem, cuida do nenê aí que eu estou cansado, vou descansar. Mas a mulher não tem o direito de falar, cuida aí que eu vou descansar. A mãe fica junto ali. E eu lembro que eu estava muito cansado e a Graciela não estava bem de saúde, eu não sei o que ela tinha. E eu deitei na cama e desmaiei e dormi. E era alta madrugada. Eu estava ouvindo o chorinho dela. Mas homem normalmente é mais folgado. Tem as exceções. Mas normalmente o homem é folgado. Os homens não gostam, eles falam que eu pego no pé, mas é verdade, eu tenho que pregar a verdade, irmão, não posso falar aqui. Entendeu? Normalmente os homens são, né? E eu estava ouvindo o chorinho dela lá, né? Eu falei, mas amanhã eu tenho que levantar cedo, trabalhar, minha esposa fica em casa o dia inteiro, não faz nada mesmo, deixa ela ficar com o nenê lá, né? Daqui a pouco, eu vejo que o volume aumentou muito.
a intensidade do choro estava muito alta. Eu resolvi abrir os olhos. Pois a minha esposa, essa pastorinha amorosa aqui que vocês têm, né? Ela estava segurando a Graça com a boca no meu ouvido. Falou: será que você pode ouvir pelo menos o choro da sua filha e compartilhar comigo a luta que eu estou tendo com ela? Então, irmãos, mãe, é isso aí. E aí, quando a criança começa a crescer, a palavra da mãe não tem mais valor. Mas a Bíblia fala o quê? Que nós temos que pegar a instrução da mãe e guardar perpetuamente no nosso coração. Não vou demorar muito com a pregação, porque não adianta falar muito. Embora eu tinha muita coisa para falar aqui, mas eu vou resumir em alguns versículos. Provérbios 23, 24. Pode abrir se você quiser, eu vou ler aqui, Provérbios 23. O que rouba, outra tradução diz, o que prejudica o seu pai e a sua mãe, e diz, não há transgressão nisso, é companheiro do destruidor. Noutra versão diz, é amigo do diabo. Aquela pessoa que prejudica a mãe e fala, isso aí não é nada não. A Bíblia diz que é amigo do diabo. Será que é esse que você quer por amigo? O diabo que veio para matar, roubar e destruir? Mas a Bíblia diz que aquele que prejudica a mãe e diz, não tem mal nenhum nisso, é amigo do diabo. 23, 24. 23, 24. Então marquei a referência errada. O que está escrito aí, querida? Então me perdoe, eu vou ter que achar esse versículo. Aí, acha quem está com o Google na mão aí, depois me fala. O que rouba a seu pai ou a sua mãe, o que rouba a seu pai ou a sua mãe e diz, não há transgressão, companheiro é do destruidor. Depois você me fala a referência. Eu devo ter digitado errado, me perdoe, irmãos. Sou passivo de erro, mas a Bíblia. Provérbios é 28, 24, não 23, 24. Obrigado, Larissa. É Larissa? Raíssa. Provérbios 28, 24. Tá certo? Então é 28, 24. Vamos ver um outro versículo? Já que nós estamos no 28 aí, vai para o Provérbios 30, 17. Quem caçoa do seu pai ou despreza a sua mãe, olha lá. Quem despreza a sua mãe quando ela fica velha, é isso que está escrito na sua Bíblia? Quem despreza a sua mãe quando ela fica velha, será comido pelos urubus e terá seus olhos arrancados pelos corvos. É Deus que está falando. Se eu fosse você, eu repensava um pouquinho mais agora como é que eu vou tratar minha mãe a partir de hoje. Não despreza a sua mãe. Valoriza, honra ela. Respeita ela. E eu quero terminar com um versículo. Uma lei de Deus. Êxodo 21, 15. Êxodo 21, 15. Ainda quando Deus estava dando as leis, Ele deu os 10 mandamentos, depois Ele começou a detalhar. Diz assim, o que ferir a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. A pena de Deus, para quem desrespeita a mãe, para quem não honra a mãe, é a morte. A gente vê hoje em dia tragédias acontecendo com jovens, adolescentes, e a gente não entende por quê. A gente fala assim, puxa, era tão jovem e morreu.
deu um AVC, AVC é doença de velho, deu num rapazinho, porque, irmãos, Deus não suporta olhar para quem despreza, desonra, desobedece o pai, a mãe. Ele diz, aquele que fere o pai e a mãe, certamente morrerá, deverá ser morto. Esse ferir não é ferir fisicamente, é ferir emocionalmente, é ferir emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente. Porque a pessoa quando chega no ponto de erguer a mão para a mãe, ela tem que morrer mesmo, está escrito na Bíblia. Agora, muitas vezes, ele fere com palavras, com atitudes, com gestos, e ainda fala, não fiz nada não, isso aí não tem problema. Ela que é sensível demais. A Bíblia diz, quem diz isso, lá no 28, 24, né? É amigo do diabo. Então, amanhã é o dia das mães. Amanhã é o dia que você deve trazer a sua mãe. Amanhã é o dia que você deve tratar a sua mãe como uma verdadeira rainha. Já amanhece levando café para ela no quarto, faz um cafezão chique. Amanhã você não deve deixar ela encostar a mão na pia para lavar louça. Amanhã é um dia que você deve fazer o almoço para ela, lavar toda a louça e arrumar a cama dela. Amanhã é um dia que a sua mãe tem que estranhar você. Você fala, meu Deus do céu, esse não é meu filho, não, alguma coisa aconteceu. É o Espírito Santo trabalhando na sua vida. Mas só amanhã? Não! Amanhã e sempre, irmão. Porque elas merecem. Você vai ser mãe um dia, você que é moça. E a gente não pode esquecer que a lei da semeadura, ela é inevitável, irrevogável, ela é certa. Deus é tão maravilhoso que Ele permite que você escolha a semente, mas a partir do momento que você escolheu a semente, você não tem como escolher o fruto depois. E se você é um filho que desrespeita, ou uma filha que desrespeita, desonra, realmente não reverencia, não obedece, judia, machuca, fere, você vai querer colher o quê? O dia que você for mãe? É isso que você vai colher. E se Deus está transmitindo essa mensagem hoje para você que chegou aqui, e para você que está assistindo na sua casa, ou onde quer que esteja, é para que você comece a lançar uma nova semente agora, diferenciada, a semente do amor. Amar quem tanto nos amou. A gente fala assim, eu amo Jesus porque Ele me amou tanto. E a sua mãe não te amou não? E a sua mãe? Tudo que ela faz por você. Aí ela chega e fala, filho, não vai a esse lugar é perigoso, não sinto paz. Mãe, larga a mão, vai, cuida da tua vida. Como assim? Será que ela é a rainha mesmo? Ou será que você está tratando ela como uma escrava? Além de ela trabalhar para você e fazer tudo por você, você ainda está ferindo e castigando ela. Só que a Bíblia diz que aquele que fere a mãe e diz que nem sente por isso, amigo do diabo. E quem desobedece, a mãe, a pena que Deus deu, não é 20 anos de cadeia, morte. É morte. Desobedece a mãe, morre, então pronto. A mãe vai sofrer, muito. Que esses dias mesmo nós tivemos um sepultamento aí do menino, que tinha 30 e poucos anos, a mãe estava inconformada. Mas qual que será que era a conduta dele? A palavra de Deus, ela é verdadeira, ela se cumpre. Então a melhor coisa que a gente faz é ler e obedecer. Então, aos jovens, adolescentes que estão aqui, aqueles que estão nos vendo também, que você possa orar e que você comece a olhar a sua mãe com outros olhos e valorizar ela por tudo que ela fez e por tudo que ela tem feito. E enquanto for viva, mesmo que ela esteja velhinha, ela vai continuar te amando como filho. E outra coisa, às vezes a pessoa fala assim, mas eu já sou maior de idade, eu já casei. Não é porque você passou de uma certa idade ou porque você casou que a lei te isenta de respeitar a sua mãe, de honrar ela. Não, honrar enquanto ela for viva, ela é merecedora da nossa honra, do nosso respeito,
da nossa obediência, da nossa reverência. Você pode ter 90 e a sua mãe 110. Respeita ela, porque isso agrada ao Senhor. Obedeça aos vossos pais em tudo, porque isso agrada a Deus. É impossível você vir para a igreja e falar assim: eu estou indo para a igreja para agradar a Deus, se você não obedece a sua mãe. Esse seu culto é um culto que infelizmente Deus não vai receber. Porque se você não sabe respeitar a sua mãe, a quem você vê, você não vai saber respeitar e honrar a Deus que você não vê. Então vamos ficar em pé, vamos orar e vamos encerrar o culto. Graças a Deus.